E em 2001 eu perdi a minha mãe legítima, né? A minha mãe que me abandonou. Depois dos 16 anos, que eu tinha 16 anos, a minha mãe voltou para São Paulo. Nessa que ela voltou para São Paulo, eu fui morar com ela. Fui morar com ela porque eu precisava resolver certas situações da minha vida. Eu precisava me encontrar. Porque às vezes a gente se torna meio perdido em algumas situações. E tem coisas que acontecem na nossa vida, pastor Daniel, que a gente só vai entender quando a gente voltar lá atrás. É verdade. A gente precisa voltar nas nossas origens. E eu tinha uma necessidade de morar junto com a minha mãe. E é algo que eu acho muito interessante, que eu não fui criado com ela, eu não conhecia ela, nem por foto. Por muitas das vezes, por muitas das vezes eu questionei a minha avó, perguntando para ela se ela não tem uma foto dela, ela não tem nada dela. Ela disse, não, naquela época nós não tirava foto, essas coisas. E quando eu não usava óculos, e quando eu comecei a usar óculos, uma tia minha chegou. Na semana que eu coloquei óculos, a minha tia Estelita chegou, graças a Deus está viva, ela ainda está viva. A minha tia chegou, quando ela entrou, ela se assustou. Ela olhou para minha mãe assim, que é minha avó, e falou assim, Maria, pelo amor de Deus, Maria, que é isso? Aí minha mãe pegou assim, o que é, mulher? Tá acontecendo, mulher? Ela falou, Maria Renata, a cara de Fátima. Aquilo me machucou, porque eu falei, poxa, como eu posso ser a cara de alguém que eu nem conheço? E eu ia no espelho, eu olhava pra mim, eu tentava olhar, ver a minha mãe. Então aquilo me machucou, aquilo me doeu. E eu tive uma criação de escutar Milionário José Rico, Tonique Tinoco, Dalvan, João Mineiro e Marciano, samba, que as minhas irmãs tudo gostavam de escutar samba. E eu sempre fui louco pela MPB. Tinha uma paixão pela MPB, uma loucura e os meus cantores preferidos na minha mente era quem? Elis Regina. Eu amava Elis Regina. E eu costumava dizer assim, eu amo Elis Regina, mas como Elis Regina morreu, eu coloquei Maria Bethânia no lugar. Eu era louco pela Bethânia. Mas eu não entendia de onde vinha, porque muitas coisas da nossa vida vêm por causa de alguém, né? Eu não fui criado escutando isso. E quando eu fui morar com a minha mãe, quando eu conheci a minha mãe, que eu fui buscar a minha mãe na rodoviária, que eu me encontrei com ela, foi um abraço, chamei ela de mãe pela primeira vez, graças a Deus por isso. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam bem na terra. Por mais que eu queria me vingar dela, queria que ela me desse tudo que ela não me deu durante 16 anos, quando eu vi ela, alguma coisa mudou. Porque ela parecia mesmo comigo. Eu chamei ela de mãe, ela até perguntou, minha nossa senhora, menina, tu vai me chamar de mãe? Eu falei, tu não é minha mãe? E foi gostoso, e nós estávamos no ônibus, e eu falei assim pra ela, falou assim, eu ia trazer um montão de coisa, não deu pra me trazer. Principalmente meus discos. No meu pensamento, eu falei, graças a Deus que eu não trouxe. Porque imagine os discos que ela ia trazer, né? Aí eu, por uma curiosidade, eu falei pra ela assim, eu falei, qual é os discos que a senhora esqueceu lá? Ela falou, menina, eu deixei Bethânia, eu deixei Gal. Aquilo começou. Diz assim, eu falei, meu Deus, a senhora gosta dessas coisas? Ela falou, sou apaixonada. Aí eu falei, uma curiosidade, qual é a cantora que a senhora mais gosta? Olha que minha mãe respondeu. A minha cantora preferida Elis Regina. É Elis Regina. Olha só isso como que é forte. Mas eu vou te falar um negócio, menino. Como Elis morreu, coloquei Bethânia no lugar. Aquilo me... Quando a gente fala de hereditariedade espiritual, um DNA espiritual que carrega, olha isso, como explicar isso? Eu tinha, era dela. Era dela. Sem nem conhecer. Sem eu conhecer. Como que é forte isso, hein? E tinha outro algo que me machucava demais, que eu era meio perturbado em questão disso. Tinha noites que eu fechava meu olho e eu via uma brasa. E aquela brasa me irritava. Aquela brasa, e eu não conseguia. E sempre quando chegava essas noites de eu ver essa brasa, minha noite já não era mais a mesma. Travei muitas lutas, até mesmo sem ser crente, sem ser cristão. Porque Deus, ele tinha um plano já na minha vida. Como Deus tinha um plano, então ele permitiu eu passar por muitas situações para mim ter a espiritualidade que eu tenho hoje.
E aquela brasa me mexia tanto, machucava tanto comigo, mas aí um dia, quando eu tava conversando com a minha mãe legítima, minha mãe biológica, ela falou assim pra mim assim, eu lembro o último dia que nós dormimos junto. Foi muito engraçado. Eu falei, é? Como foi? Ela falou, eu dormi na sala de mamãe. Dormiu eu e você na sala de mamãe. E nós estávamos no colchão, eu apaguei a luz e eu acendi meu cigarro. Aí eu comecei a me arrepiar. Ela falou, eu colocava na boca e você queria catar a brasinha. Você ficava tentando catar. Eu tinha 4 anos de idade. Olha só. Quando ela falou isso pra mim, eu entendi de onde veio aquela brasinha depois daquele dia. Nunca mais eu tive aquela visão, nunca mais me perturbei e eu nunca mais tive aquele desejo de vingança. Eu comecei a pensar, alguma coisa aconteceu com ela para ela ter me largado. Porque ela era maravilhosa. As pessoas às vezes elas culpam, né? Elas querem colocar um bode expiatório, culpar alguém, mas tudo tem uma história por trás. A minha mãe ela era frustrada por algo que a minha avó fez. De ter largado eles, que meu avô morreu em 70, minha avó muito nova, não condeno ela também, muito nova, ela largou todo o estado de Pernambuco, veio para São Paulo, trouxe a minha mãe e deixou os filhos dela com a minha bisavó. A minha mãe quis fazer a mesma coisa, mas só que o marido que estava com a minha avó não permitiu, porque hoje eu tenho 45, mas eu tenho uma irmã de 46, outra de 47, outra de 48. Meu pai falou assim, não posso ficar com mais ele, porque quando minha mãe teve a minha irmã, a Renata, ela queria deixar com a minha avó também. Aí meu pai não deixou. Falou, não, você vai ter que cuidar da sua vida. Tu, Renato, nós cuida, graças a Deus. Graças a Deus. E eu fui bem cuidado por eles. Apanhei 365 dias, mas Mas deu tudo certo. Deu tudo certo.